Pensa só, o que leva uma pessoa a aguentar firme por quase 40 anos numa terra completamente hostil, sem ver um pingo de resultado por mais de uma década? Hoje, a gente vai conhecer a história incrível de Adoniran Judson, uma jornada que começa na dúvida, passa por um sofrimento absurdo e floresce num legado que ninguém imaginava ser possível. Pois é, estamos falando de Adoniran Judson. Ele foi, nada mais nada menos, que o primeiro missionário protestante enviado da América do Norte. E o destino dele? A Birmânia do século XIX, hoje Mianmar. Um lugar tão fechado, tão budista, que era visto como impossível de penetrar. O desafio que ele tinha pela frente era, para dizer o mínimo, gigantesco. E o mais curioso de tudo isso é que a jornada do Judson não começou com uma fé daquelas inabaláveis, sabe? Muito pelo contrário, começou com uma dúvida profunda. Olha que interessante, ele era filho de pastor, mas na universidade ele abraçou o ceticismo. E muito por influência de seu melhor amigo, Jacob Eames, que era um deísta convicto. Sabe aquela ideia de que existe um criador, mas sem religião organizada? O Judson chegou a abandonar completamente a fé da infância, se jogando de cabeça nos livros dos filósofos franceses. Só que aí vem a grande virada na vida dele. A morte repentina e bem violenta desse amigo, o Ames, foi um baque. Abalou todas as estruturas e a visão de mundo que o Judson tinha construído. Essa tragédia mexeu tanto com ele que o trouxe de volta para a fé. E em 1808 ele fez o que chamou de uma solene dedicação de si mesmo a Deus. Foi ali que ele decidiu que seria missionário. E foi o que ele fez. Com 25 anos, ele e a esposa, Anne, embarcaram num navio rumo ao desconhecido. E uma curiosidade foi durante essa longa viagem que, estudando teologia a fundo, ele se convenceu a se tornar batista. Uma decisão que mudou completamente o rumo da vida e do trabalho dele. Bom, chegando na Birmânia, os primeiros anos foram um teste de fogo. Uma prova brutal de resistência. O progresso era praticamente zero, o isolamento era total e, sinceramente, a esperança parecia uma coisa muito, muito distante. Imagina o peso desse número. Seis longos anos de trabalho duro, de estudo, de pregação, para que uma única pessoa se convertesse. A paciência que um cara desses precisa ter é algo difícil até de imaginar. E essa linha do tempo aqui mostra bem a lentidão do processo. Ele chega em 1813, aí passa 3 anos estudando 12 horas por dia para conseguir criar uma gramática do idioma birmanês. O primeiro convertido, um carpinteiro chamado Maung Nao, só aparece em 1819. E 10 anos depois da chegada dele, em 1823, a igreja tinha só 18 pessoas. 18! E quando a gente acha que a situação não podia ficar mais difícil, a vida do Judson dá uma virada e mergulha no seu capítulo mais sombrio, bem no meio da guerra anglo-birmanesa. Pelo simples fato de ser americano e falar inglês, ele foi confundido com um espião britânico. Foi preso com violência e jogado numa prisão terrível, conhecida como Prisão da Morte, por 17 meses. Lá ele sofreu tortura, doenças, fome. As condições eram simplesmente desumanas. Mas no meio desse pesadelo todo, a esposa dele, a Anne, foi uma verdadeira heroína. Enquanto cuidava da filhinha recém-nascida, ela corria de um lado para o outro, implorando para oficiais, subornando guardas, fazendo o impossível para tentar manter o marido vivo. Depois da guerra e de todo o sofrimento na prisão, a grande virada que o Judson tanto esperava finalmente aconteceu. Só que ela veio de uma direção que ele nunca imaginou. O sucesso não veio com a maioria budista birmanesa. Veio com o povo Karen, uma minoria tribal animista que era perseguida e vivia isolada na selva. Foram eles que, de repente, se mostraram incrivelmente abertos à mensagem. E a chave para tudo isso foi uma figura inacreditável. Gotabaya, um ex-escravo, analfabeto, que admitiu ter matado mais de 30 homens. Depois que se converteu, ele se tornou um evangelista super eficaz para o próprio povo. E o motivo é fascinante. O povo Karen tinha uma tradição antiga que falava de um pergaminho sagrado que um dia seria trazido por estrangeiros de pele branca, revelando a verdade sobre o Deus eterno. Então, vamos ver como todo esse sofrimento se transformou num legado que dura até hoje. Uma luz que, de fato, não se apaga. Olha, mesmo depois da prisão, da morte trágica da sua esposa Anne e do seu segundo filho, mesmo com aquele progresso super lento, o Judson nunca desistiu do seu principal trabalho. Em 1834, depois de 24 anos de esforço sem parar, ele terminou a tradução da Bíblia inteira para o birmanês. E o crescimento que ele tanto sonhou finalmente veio. Na época da sua morte,
Aquele trabalho que começou com 6 anos de silêncio tinha gerado mais de 100 igrejas e mais de 8.000 fiéis. Mas talvez a prova mais forte do legado dele tenha vindo décadas depois da sua morte, de uma fonte que ninguém esperava. Pensa na cena. Nos anos 50, perguntaram para o primeiro-ministro budista da Birmânia, U Nu, se precisava de uma nova tradução da Bíblia. A resposta dele foi chocante. Ele disse que não, que a tradução do Judson era perfeita, capturava a língua e os costumes birmaneses de um jeito claro e fácil de entender. O trabalho de um missionário estrangeiro tinha virado um pilar da própria língua do país. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta, né? O que é preciso para que uma única vida, moldada por tanto sofrimento, consiga criar um legado que atravessa séculos?